Você sabia que os fósseis dos dinossauros mais antigos do mundo estão no Rio Grande do Sul? E que aqui os paleontologistas já encontraram material fóssil de sinodontes, animais que deram origem aos mamíferos? Dinossauros e mamíferos surgiram no Triássico. O estado é o único do Brasil que tem restos fossilizados de animais desse período. Veja agora no Cultura em Pauta como era essa fauna que viveu no estado entre 251 e 200 milhões de anos atrás. A história do nosso planeta começou há 4 bilhões e meio de anos, quando a Terra era ainda um astro incandescente. Por milhares de anos, o planeta passou por intensas modificações geológicas e climáticas. Durante os 4 bilhões de anos que durou este primeiro período geológico, conhecido como pré-cambriano, a Terra esfriou e a vida surgiu no mar. Do período seguinte, o Cambriano, até os dias atuais, passaram-se outro meio bilhão de anos. Nesse espaço de tempo, novos eventos geológicos marcaram o fim dos períodos, levando quase sempre à extinção de grande parte da flora e da fauna. Mas a vida insistia em florescer no planeta e novas espécies de plantas e animais voltavam a povoar a Terra. Hoje os paleontologistas estudam os restos fósseis dessa fauna que um dia habitou o Rio Grande do Sul. Vamos começar com os fósseis encontrados no Permiano, período de tempo entre 299 e 251 milhões de anos atrás. No mapa, o Permiano do estado está marcado em verde. Nessa época, todas as placas continentais estavam unidas, formando um único continente em forma de bumerangue, chamado de Pangeia. Como consequência, o clima quente e seco tornou-se mais uniforme ao longo do globo e a fauna terrestre se espalhou pelo planeta. Em relação à diversificação dos grupos fósseis, a gente percebe um chamado cosmopolitismo, ou seja, como não tem barreiras à dispersão, existe uma massa única de terra, esses grupos começam a se dispersar e a gente encontra os mesmos grupos na Europa, na América do Norte, na América do Sul, na África, né, caracterizando esse grande continente Pangeia. No final do Permiano, houve a maior extinção em massa da história do planeta. O encontro das placas continentais causaram movimentos sísmicos e derramamento de lava. Primeiro houve um resfriamento climático e depois um aquecimento global, que piorou com a liberação de metano dos oceanos. O aumento de 12 graus centígrados na temperatura desregulou os padrões de vida na Terra e dizimou 95% dos animais do planeta. Há poucos fósseis de vertebrados do período Permiano do Rio Grande do Sul. No Museu de Paleontologia da URGS, nós encontramos o crânio de um animal parecido com um tigre de Bengala. Ele foi coletado no município de São Gabriel, na fronteira oeste do estado. A peça fóssil foi reduzida pelo calor, mas ainda se pode ver as órbitas e os dentes. Outro animal que viveu no Permiano rio-grandense é o mesossauro. Na seção de paleontologia do Museu de Ciências Naturais da Fundação Zoobotânica do Estado estão vários fósseis desse animal, que é considerado um pararréptil. Não há nada semelhante para que se possa comparar, né? Pessoas podem chamar de lagarto, coisa desse tipo, mas na realidade ele é extremamente primitivo, muito mais primitivo do que os lagartos. E ele está mais próximo da origem dos répteis. Ele tem vários caracteres semelhantes aos répteis mais antigos do mundo, mas em alguns caracteres são mais primitivos ainda. Então não há nada que se possa comparar hoje em dia.
Os mesossauros são as primeiras evidências da separação dos continentes africano e americano. Isso é, esses fósseis são do tempo quando a América do Sul e a África ainda estavam unidas. Então a primeira evidência paleontológica foram os mesossauros, porque existe na África do Sul e aqui praticamente os mesmos animais. Acredita-se que esses animais eram aquáticos, de água doce ou salobra, mas ainda não se sabe como eles se reproduziam. A gente tem material, um espécime aqui do museu que tem um embrião dentro do abdômen da mãe, né? E nós temos um outro espécime do Uruguai, onde o indivíduo parece estar dentro de um ovo ainda. Então, se eles eram ovíparos ou ovovivíparos, é uma coisa ainda a ser decidida, com mais espécimes. Os maiores mesossauros atingem 1,5 metro de comprimento, mas esses do museu não são muito grandes. Como os répteis atuais, os mesossauros também apresentam autotomia. Aqui tem um segmento de cauda. Eles têm o que se chama de autotomia, como os lagartos têm, né? Os lagartos têm que é um mecanismo de defesa até, quando ele é atacado e um predador segura na cauda, ele solta a cauda. E esses animais têm isso, a autotomia. As vértebras têm uma porção no meio da vértebra que é mais frágil, onde ela podia naquela época se soltar. Aqui nós temos o crânio e parte da coluna cervical. Aqui são as órbitas, essas vacuidades maiores. Essa vacuidade um pouco menor são as narinas. E esses são os dentinhos, que estão achatados, né? São os dentinhos que provavelmente eles eram filtradores. Eles filtravam pequenos animais, crustáceos principalmente, na alimentação. Então eles eram carnívoros. Ah, sim, carnívoros, com certeza. Esses répteis primitivos todos são carnívoros, né? É uma característica de réptil. Como é que vocês conseguiram obter assim, espécies tão bem preservadas? A preservação dos espécimes depende da rocha, né? Não depende principalmente da idade do material. Todo o material que a gente tem de vertebrados aqui no Rio Grande do Sul, inclusive os mamíferos, são muito menos bem preservados, que tem 10 mil anos, 8 mil anos, 15 mil anos, são menos bem preservados do que os mesossauros. E todo o material do Triássico é muito menos bem preservado, quase todo, do que os mesossauros. Isso em função da rocha, desse calcarenito onde estão os mesossauros, que preserva muito bem o material. Depois da extinção do Permiano, a vida voltou a se desenvolver no período seguinte. No Triássico, o clima era quente, com temperatura média de 22 graus centígrados. E os continentes continuavam unidos, formando a Pangeia. Do pouco que sobrou, né, teve uma nova diversificação no período Triássico e vários grupos, inclusive, que até hoje estão aí viventes, surgem pós-extinção do Permiano, como crocodilos, como tartarugas, né, como mamíferos. O Triássico corresponde ao intervalo de tempo entre 251 e 200 milhões de anos atrás. O período, marcado em vermelho no mapa, ficou registrado nas rochas da região central do estado. O Rio Grande do Sul é um estado privilegiado dentro do Brasil por ter essa riqueza de materiais do período Triássico. Inclusive, é o único estado do Brasil que tem rochas triássicas, né? Foi nesse período, estimado em 50 milhões de anos, que surgiram os dinossauros e os mamíferos. Então, nós temos aqui no Rio Grande do Sul não só representantes dessa linhagem dos mamíferos, que ainda não são mamíferos, são quase, mas temos também representantes dos primeiros dinossauros que habitaram o planeta Terra. Muito desse material fóssil do Triássico se encontra no Museu de Paleontologia da URGS. Este crânio, por exemplo, é de um dicinodonte, animal da linhagem dos mamíferos. De grande porte, os dicinodontes eram parecidos com os hipopótamos. Aqui nesta parte do museu
estão 11 dicinodontes. São 10 filhotes e um indivíduo adulto, que tem 2 metros de comprimento e 2 grandes dentes, o que caracteriza esse grupo. Esses animais já são parentes dos mamíferos. Eles foram descobertos na década de 1970, em Candelária, aqui no Rio Grande do Sul. Provavelmente refletem animais que estavam reunidos em possivelmente alguma toca, irmãos, né, e que sofreram um evento de soterramento, não tiveram tempo de escapar. Ausentes nos filhotes, as presas dos dicinodontes não têm função definida. Como animais herbívoros, esses caninos não teriam utilidade. É possível que eles fossem utilizados na identificação de indivíduos da mesma espécie. Eles eram, então, os grandes herbívoros dessa época do Triássico, que deveriam ser comida, inclusive, né, dos outros predadores, que a gente vai ver daqui a pouco, como os tecodontes ou rauissúquios e até os primeiros dinossauros posteriormente. E aqui nós temos um material que está meio fragmentário, mas é importante porque é um crânio de um cinodonte, que é outro grupo, que é o grupo considerado hoje o grupo irmão dos mamíferos, né? Deles é que os mamíferos se originaram. E nós temos também uma riqueza grande desses cinodontes aqui no Rio Grande do Sul. Então, ainda no Triássico, a gente tem um outro fóssil bastante importante, que é o rincossauro, que está aqui. Rinco significa bico, sauro, lagarto. Então, lagarto com bico. Então, a característica mais impressionante do rincossauro é essa ponta de osso que ele tem na frente do focinho e com um padrão de crânio completamente diferente, né, de qualquer animal atual que a gente conhece. Como os dicinodontes, os rincossauros também eram herbívoros. E essa cena aqui mostra, então, um cinodonte, que é esse parente dos mamíferos, carnívoro, né? Dá para perceber que ele tem os dentes caninos ali bem desenvolvidos. O nome dele é Trucidocinodon, então um nome que mete medo, né? Que deveria também ser um predador desses rincossauros, que deveriam ser animais mais lentos, né? O metabolismo mais baixo e tal, e deveriam ser as presas desses carnívoros em geral que viviam aqui no Rio Grande do Sul. Esta seria a imagem do Trucinocinodon. Ainda no Triássico, existia um grande predador chamado tecodonte. Além desse crânio, considerado um dos mais completos do mundo, foram também encontradas no município de Candelária, na década de 70, vértebras, coluna vertebral e patas desse animal. Antes de surgirem os dinossauros, a gente tinha esses animais que eram animais quadrúpedes, né, de grande porte, chegavam a 6, 7 metros de comprimento total, com dentes, né, bastante afiados e que deveriam ser, então, os predadores topo de cadeia que comeriam os dicinodontes, os cinodontes, os rincossauros e tudo mais que tivesse pela frente, né? Os mamíferos e os dinossauros foram contemporâneos no final do Triássico. Mas, por enquanto, os paleontólogos ainda não encontraram fósseis de mamíferos nas rochas triássicas do estado. Mas o que nós temos são cinodontes extremamente avançados, que são considerados protomamíferos, né? Então, talvez falte muito pouco para a gente encontrar no Rio Grande do Sul o primeiro mamífero, né? Tudo mostra que esse cenário aqui estava propício à evolução dos mamíferos, já que os cinodontes mais avançados estão aqui no Rio Grande do Sul. Em Faxinal do Soturno, na região central do Rio Grande do Sul, foram encontrados 3 crânios de cinodontes, com 2 a 3 centímetros de tamanho no máximo. A julgar por eles, os primeiros mamíferos pareciam ratinhos. Pequenos, eles tiveram que desenvolver estratégias para sobreviver aos dinossauros. Uma delas foi a inteligência. Basicamente, esse é o padrão dos primeiros mamíferos do registro fóssil, né? São animais muito pequenos, de 10 centímetros entre cabeça e cauda, né? Bem pequenos, que deveriam ter hábitos mais noturnos, deveriam cavar tocas, né? Só saíam à noite, quando os dinossauros, então, não estavam tão atentos, né? Eles eram roedores, dá para saber?
O padrão que se aponta de alimentação deles, como eles têm esses dentinhos bastante afiados, né, com cúspides pontudinhas, se fala que eles deveriam ser carnívoro-insetívoros, né, que talvez eles comessem artrópodes, insetos, esse tipo de coisa, e eventualmente também materiais de outros vertebrados, né. Esse padrão, então, carnívoro-insetívoro, que é o padrão apontado para esses primeiros animais, que é o padrão que os primeiros mamíferos também exibem, né. Esse é o crânio de Rio Grande aguaibensis. E esta é a reconstituição do animal. Já o Brasilodon quadrangularis deveria ter essa aparência, reconstituída a partir do seu crânio. O terceiro e menor dos 3 fósseis é do Brasilitherium riograndensis. Os nomes foram dados em homenagem ao Brasil e ao Rio Grande do Sul, mostrando a importância que esses animais têm e que são referidos por artigos internacionais, né, como o grupo irmão dos mamíferos, né, são reconhecidos internacionalmente. E só tem aqui também isso? Só tem aqui no Rio Grande do Sul. Eu amo isso. Nosso orgulho. Os dinossauros foram os primeiros animais com postura bípede. Carnívoros, eles substituíram os quadrúpedes tecodonte como predadores do topo de cadeia alimentar. Então se diz que os dinossauros inventaram um novo design que ainda não existia. E isso propicia os dinossauros serem mais velozes, né, mais ágeis, e talvez o sucesso evolutivo do grupo tenha a ver com isso também. Toda a América do Sul é rica em fósseis de dinossauros, mas os menores e mais primitivos estão no Rio Grande do Sul e na Argentina. E isso, então, é um patrimônio, né, fossilífero que temos aqui que tem que ser muito valorizado, né? E alguns autores pensam que realmente o grupo teve a sua origem aqui no sul da América do Sul. Um dos mais antigos dinossauros do planeta também foi encontrado em Faxinal do Soturno. O Guaíbasaurus candelariensis teria essa aparência e viveu no centro do estado há cerca de 220 milhões de anos. Carnívoro e pequeno, ele tinha menos de 2 metros de comprimento. Aqui embaixo está um espécime original, mostrando como ele foi encontrado na rocha sedimentar. Mas esse do Museu da URGS não é o único exemplar de Guaíbasauro que existe. Aqui na seção de Paleontologia do Museu de Ciências Naturais da Fundação Zoobotânica está guardado material fóssil de 3 guaíbasauros. Aqui estão um fêmur, uma coluna vertebral e 3 patas, sendo 2 do mesmo indivíduo. Foi aqui que o Guaíbasauro foi classificado e denominado, passando a fazer parte da fauna fóssil do estado. Os restos fósseis foram encontrados em Candelária e ficam depositados no museu para comparação com novos espécimes. Além do Guaíbasauro, existem mais 6 ou 7 espécies de dinossauros no Rio Grande do Sul. O Sacissauro é um deles. O gênero Sacissauro, ele foi coletado no município de Agudo. Ele também pertence à formação caturrita, né? Então ele também está no Triássico Superior. Vocês têm restos fósseis aqui no museu? Sim, nós temos material tipo desse táxon, né, dos Sacisauros, está depositado aqui no Museu de Ciências Naturais, aqui na seção de Paleontologia. Nós temos aqui o material fóssil de um ou de vários indivíduos Sacisauros. Por que eles têm esse nome, Jorge? Esse nome é uma espécie de uma brincadeira, porque a gente encontrou 19 fêmures direitos, significa que nós temos material no mínimo de 19 indivíduos e nenhum fêmur inteiro do lado esquerdo. Então não é que ele tenha tido uma perna só à direita, mas é pelo achado fóssil, né, que ainda nós temos que encontrar uma explicação. Provavelmente é tafonômica, quer dizer, devido às condições de fossilização. E que tipo de animal é esse? Ele é um animal muito próximo dos dinossauros ornitísquios, né?
Os dinossauros se dividem em dois grupos, os saurísticos, que deram origem aos dinossauros, que são os dinossauros carnívoros, como o Tyrannosaurus rex e Velociraptor, e os dinossauros herbívoros, tipo Triceratops, Protoceratops, esses animais desse tipo. E ele está muito próximo desses animais pelo tipo de dentição, pelo tipo de dentes e pela morfologia dos ossos de uma maneira geral. Mostra pra gente onde estão os dentes deles e as mandíbulas. Essa aqui é um fragmento de uma mandíbula e esses são os dentes. Aqui é a porção anterior da mandíbula. Onde está faltando um dente é porque o dente caiu. Há um espaço ali e um dente está nascendo ainda, né? Nos dinossauros, como nos lagartos, como nos crocodilos, né? Um dente está sofrendo erupção, o outro está em uso, o outro está caindo, e nos dinossauros era a mesma coisa, né? E aqui esses dentes já caíram, onde estão faltando eles já caíram. Mas é um dente bojudinho, né? Ele tem uma barriguinha e é bem típico de ornitísquio. O que mais que a gente pode ver aqui nesse material? Aqui nós temos os fêmures, a maioria dos fêmures que nós coletamos. Aqui a gente tem um maxilar, aqui é o maxilar, aqui é o maxilar direito, né? Aqui seria o rosto do bicho, né? E aqui estão os dentinhos. A mandíbula estaria aqui embaixo, né? E aqui estão os dentinhos. A gente tem muitos ossos de crânio que estão desarticulados, como esse aqui. Tem vértebras também, cintura escapular, cintura pélvica, né? Tipo essa aqui é cintura pélvica, aqui articulava o fêmur, né? E assim, tíbias, né? Tíbias, osso do antebraço, aqui a gente tem uma escápula. E ele é nativo do Rio Grande do Sul, não foi encontrado em nenhum outro lugar? Não, é um dinossauro ou um protodinossauro típico daqui do Rio Grande do Sul, né? E é o único desse tipo também, não há nenhum outro semelhante a ele, os sacissauros. Qual era o tamanho desse animal? Esse animal teria mais ou menos 1,5 metro do rostro até a extremidade da cauda, né? É um animal pequeno. Os primeiros dinossauros sempre são todos muito pequenos, né? Grandes dinossauros são aqueles do Cretáceo, que são fim de linha evolutiva. Apesar de os dinossauros surgirem no Triássico do Rio Grande do Sul, nos dois períodos seguintes, no Jurássico e no Cretáceo, eles desapareceram do estado, não existindo sequer restos fósseis. No Jurássico, aqui era o deserto de Botucatu. As lajes cor-de-rosa usadas em calçadas se formaram durante esse período. Algumas pegadas já foram encontradas nesse deserto de Botucatu, mostrando que isso aqui era rota de migração, alguma coisa assim. Mas dificilmente a gente vai encontrar fósseis de dinossauros no nosso período Jurássico do Brasil, porque era um ambiente completamente inóspito, né, para qualquer organismo viver, não só dinossauros como outros. No Jurássico, quase todas as massas de terra continuavam unidas formando a Pangeia. Mas no Cretáceo ocorre a separação dos continentes. A crosta terrestre se rompe, eliminando lavas pelas rachaduras. A América do Sul se separa da África e a Europa da América do Norte. Por isso, também não tivemos dinossauros no estado. Então, todo o planalto do Rio Grande do Sul, a região do centro para o norte do Rio Grande do Sul, é coberto por uma espessa camada, são às vezes mais de quase 2 quilômetros de lavas que resultaram dessa separação. Então, não é que não havia dinossauros nessa época, eles não estavam aqui. Assim como no Jurássico a gente não tinha condições porque era desértico, no Cretáceo pior ainda porque toda essa parte sul aqui estava coberta de lavas. Mas em outros locais, na Argentina, Índia, outras partes do mundo, os dinossauros continuaram florescendo, mas já de uma maneira diferente do Jurássico, quando estava tudo junto. Agora, cada continente tendo a sua fauna mais específica de dinossauros. Um
dos dinossauros mais conhecidos dessa fauna do Cretáceo é o Carnotauro, um animal com chifres que media 6 metros de comprimento. Carnívoro, ele era um dos grandes predadores do período. No Museu da URGS há uma réplica do crânio de um Carnotauro, que foi encontrado na Patagônia Argentina. No período Cretáceo de outras regiões do Brasil, como São Paulo e Minas Gerais, também existiram dinossauros. Os titanossauros, por exemplo, eram herbívoros, tinham o pescoço comprido e mediam 12 metros de comprimento por 6 de largura. Já foram encontrados fósseis, dentes e ossos desses animais. E, aparentemente, então, tudo ia bem com os dinossauros, até que no final do Cretáceo houve uma grande extinção, que pode estar relacionado, então, ou com a queda de um meteoro, que é a hipótese mais difundida, ou com o aumento desse vulcanismo, né, de modificações na atmosfera que teriam alterado o clima. Após a extinção dos dinossauros, há 65 milhões de anos, começa uma nova era no planeta. Agora, os grandes animais a dominar a Terra passam a ser os mamíferos. A idade dos mamíferos começa no período seguinte, o Paleoceno, e vai até o fim do Plioceno, quando se inicia o desenvolvimento do homem.